O silêncio antes da tempestade. Você conhece esse silêncio? Não é a ausência de som, mas a ausência de paz. É o zumbido incessante dentro da sua própria cabeça, o eco de medos que se amplificam, transformando o ar em chumbo. Para muitos atletas, esse é o prelúdio de cada competição, de cada desafio. É a ansiedade pré-competição, uma fera invisível que ruge no palco da sua mente. Mas e se eu te dissesse que essa fera não é sua inimiga? Pelo menos não da forma que você imagina? E se, por trás do pânico e da paralisia, existisse um segredo sombrio, uma traição silenciosa orquestrada pelo seu próprio cérebro? Prepare-se, porque hoje, no Psicoatleta, vamos mergulhar nas profundezas da neurociência do medo para desvendar a verdade chocante da ansiedade que atinge cada atleta. Seu cérebro te trai? A resposta pode te surpreender. Conheça a Rafaela, 19 anos. Ginasta de elite com um futuro promissor. Desde os 5 anos, ela dedicou sua vida a esse esporte. Seu corpo era uma máquina de precisão, capaz de executar movimentos que desafiavam a gravidade com uma beleza quase etérea. Ela era o epítome da disciplina, da força e da graça. Mas, por trás dos sorrisos treinados e das medalhas brilhantes, havia uma luta interna, uma batalha silenciosa travada a cada vez que se aproximava da barra, do solo, da trave. O palco, que deveria ser seu santuário, tornava-se um campo minado de expectativas e medos. Sua história não é única. A ansiedade pré-competição é um fantasma que assombra desde o jovem corredor amador até o veterano de Olimpíadas. Mas para Rafaela, o peso era insuportável. Nas semanas que antecediam as competições, seu sono era fragmentado por pesadelos vívidos de quedas e falhas. Seu apetite desaparecia, e a comida, antes uma fonte de energia, tornava-se um fardo indigesto. Seu corpo, antes tão responsivo, parecia traí-la. Mãos suadas, coração acelerado, tremores incontroláveis. Sintomas clássicos. Mas o que estava realmente acontecendo dentro dela? Por que um cérebro tão treinado, tão focado em performance, de repente se voltava contra si mesmo? A ciência nos diz que a ansiedade é uma resposta natural, uma herança evolutiva. Milhões de anos atrás, nossos ancestrais precisavam dessa descarga de adrenalina para sobreviver a predadores, para lutar ou fugir. Essa é a base do que chamamos de resposta de luta ou fuga. O cérebro primitivo, o complexo reptiliano, é o guardião dessa resposta. Ele não se importa com a medalha de ouro, com o recorde pessoal ou com a aprovação da torcida. Ele se importa com a sua sobrevivência. E para ele, uma competição de alto risco pode ser interpretada como uma ameaça existencial. Vamos voltar a Rafaela. Dias antes de uma competição crucial, o campeonato nacional, ela se sentia como se estivesse em uma gaiola. A cada treino, a cada repetição, a tensão aumentava. Ela ensaiava seus movimentos perfeitamente no treino, mas sabia que no dia da prova algo mudaria. Uma névoa se instalaria em sua mente, suas pernas ficariam pesadas, seus braços hesitariam. Era como se um interruptor fosse acionado, e ela perdesse o controle. O que acontece nesse momento? Seu cérebro, percebendo o perigo da competição, aciona um alarme. Esse alarme é disparado principalmente pela amígdala, uma pequena estrutura em forma de amêndoa no seu sistema límbico, o centro emocional do cérebro. A amígdala não é racional. Ela é rápida, instintiva. Ela não processa a diferença entre um tigre faminto e o olhar crítico de um juiz. Para ela, o estresse é estresse. Quando a amígdala dispara, ela envia sinais para o hipotálamo, que por sua vez ativa o sistema nervoso simpático. É aqui que a mágica, ou o pesadelo, acontece. Seu corpo é inundado por hormônios do estresse, adrenalina e cortisol. Seu coração acelera, a respiração fica curta e rápida, os músculos ficam tensos. É o seu corpo se preparando para lutar ou fugir. Mas você não pode lutar contra a trave de equilíbrio, nem pode fugir do ginásio lotado. Você está preso, e seu corpo está em modo de sobrevivência, não de performance. Para Rafaela, o mais frustrante era a sensação de impotência. Ela sabia que era capaz. Seus treinadores sabiam. Mas a mente, nesse momento crítico, parecia ter uma agenda própria. Ela tentava se concentrar, se visualizar executando os movimentos com perfeição. Mas as imagens de falha e vergonha se sobrepunham. Era uma batalha contra si mesma. E ela estava perdendo. Aqui entra um conceito crucial. A rede de modo padrão. A DMN. Essa rede cerebral é ativada quando estamos em repouso, quando nossos pensamentos divagam, quando sonhamos acordados. Mas em situações de ansiedade, a DMN pode entrar em overdrive, nos puxando para um ciclo de ruminação e preocupação excessiva com o futuro ou arrependimento do passado. Em vez de estar totalmente presente, focado no movimento, Rafaela era arrastada para cenários catastróficos. E se eu cair?
E se eu errar? O que eles vão pensar? A DMN, juntamente com a amígdala hiperativa, cria um loop de feedback negativo. Quanto mais Rafaela se preocupava, mais sua amígdala disparava. Quanto mais sua amígdala disparava, mais sua DMN a puxava para pensamentos ansiosos. Era um ciclo vicioso que drenava sua energia mental e física. Mas a história de Rafaela não é apenas sobre o problema, é sobre a busca pela solução. Seu treinador, um homem experiente e observador chamado Professor Carlos, percebeu que a abordagem técnica não era suficiente. Rafaela não precisava de mais treinos de habilidade. Ela precisava de uma nova maneira de se relacionar com sua própria mente. Ele a apresentou a uma psicóloga esportiva, a doutora Sofia, que tinha uma visão diferente da ansiedade. Doutora Sofia explicou a Rafaela que a ansiedade não era um defeito de caráter, mas uma disfunção de um sistema de alerta que, em essência, estava tentando protegê-la. O cérebro não estava atraindo Rafaela intencionalmente. Ele estava apenas superinterpretando um sinal de perigo. O desafio era reprogramar esse sistema. O primeiro passo foi a consciência. Rafaela aprendeu a observar sua ansiedade, não a lutar contra ela. Quando o coração começava a acelerar, em vez de entrar em pânico, ela aprendia a reconhecer isso como um sinal. Ah, sim, é a minha amígdala disparando. É o meu corpo se preparando. Essa simples mudança de perspectiva, de lutar contra para observar, começou a quebrar o ciclo. A doutora Sofia introduziu Rafaela a técnicas de respiração diafragmática. Quando você respira profundamente, usando o diafragma, você ativa o nervo vago, que é uma parte crucial do sistema nervoso parasimpático. O sistema parasimpático é o sistema de repouso e digestão, o contraponto ao sistema simpático de luta ou fuga. Ao ativar o nervo vago, Rafaela estava enviando um sinal direto ao seu cérebro de que está tudo bem. Não há perigo real. Isso ajudou a diminuir a produção de adrenalina e cortisol, acalmando o corpo e, consequentemente, a mente. Além da respiração, a doutora Sofia trabalhou com Rafaela na visualização e no reenquadramento cognitivo. Em vez de visualizar falhas, Rafaela começou a praticar a visualização de sucesso, mas não de forma superficial. Ela visualizava cada detalhe. A sensação do magnésio em suas mãos, o som dos seus pés no solo, a concentração em seus olhos. E, crucialmente, ela visualizava a superação dos pequenos obstáculos, os momentos de dúvida que poderiam surgir e como ela responderia a eles com foco e confiança. O reenquadramento cognitivo era sobre desafiar os pensamentos negativos. Quando um pensamento como "eu vou cair" surgia, Rafaela aprendia a questioná-lo. Qual é a evidência para isso? Quantas vezes eu já fiz esse movimento perfeitamente? O que eu posso fazer agora para me preparar? Essa técnica, baseada na terapia cognitivo-comportamental, ajudou a fortalecer o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico e tomada de decisões, permitindo que ele conversasse com a amígdala e a acalmasse. A doutora Sofia também ensinou Rafaela sobre autocompaixão. Muitos atletas são incrivelmente duros consigo mesmos. Acreditam que a autocrítica é um motor para a melhora. Mas a pesquisa mostra que a autocompaixão, tratar-se com a mesma bondade e compreensão que você trataria um amigo, é muito mais eficaz para a resiliência e o desempenho a longo prazo. Quando você falha, ou quando a ansiedade aparece, em vez de se culpar e se punir, você se acolhe. Você reconhece que é humano, que comete erros, que sente medo. E a partir desse acolhimento, você encontra a força para aprender e seguir em frente. A autocrítica excessiva só alimenta a amígdala, criando um ciclo vicioso de medo e fracasso. A jornada de Rafaela não foi linear. Houve dias bons e dias ruins. A ansiedade não desapareceu completamente, mas a relação dela com a ansiedade mudou drasticamente. Ela não se sentia mais à mercê de seu cérebro. Ela estava aprendendo a ser a condutora. No dia do campeonato nacional, a atmosfera era eletrizante. O ginásio estava lotado, e o som da torcida era um rugido contínuo. Rafaela sentiu o familiar aperto no estômago, o leve tremor nas mãos. Mas desta vez, em vez de pânico, ela sentiu reconhecimento. "Olá, minha velha amiga ansiedade", ela pensou. Ela fechou os olhos por um momento, fez 3 respirações profundas, focando na expansão do diafragma. Ela sentiu o nervo vago sendo ativado, a calma sutil se espalhando. Ela visualizou sua rotina, não apenas os movimentos perfeitos, mas também como responderia se algo não saísse exatamente como planejado. Ela se lembrou das palavras da doutora Sofia. "Estou preparada. Dei o meu melhor. Agora é hora de confiar." Quando pisou no tablado, a ansiedade ainda estava lá. Mas não era mais uma inimiga paralisante. Era um sinal de alerta, uma energia a ser canalizada. Cada movimento fluía, não porque era perfeito, mas porque ela estava totalmente presente. Quando terminou e ouviu o aplauso da multidão, ela não se importava tanto com a pontuação. Ela havia conquistado algo muito maior. Ela havia conquistado a si mesma.
Rafaela não ganhou o ouro naquele dia. Ela ficou em segundo lugar. Mas quando ela conta essa história, não é sobre a medalha de prata. É sobre a paz interior que ela finalmente encontrou. Pela primeira vez em anos, ela não estava lutando contra si mesma. E nas competições que se seguiram, com essa nova mentalidade, as vitórias vieram. Porque o verdadeiro adversário nunca foi a competição externa. Era a batalha interna. Então seu cérebro te trai? Não exatamente. Ele te protege, do jeito que evoluiu para fazer. Só que às vezes interpreta os sinais errados. Uma competição não é um predador, mas para a amígdala pode parecer. A boa notícia é que você pode reprogramar esse sistema. Consciência, respiração diafragmática, visualização, reenquadramento cognitivo e autocompaixão. Não são truques mágicos, são disciplinas. São músculos mentais que precisam ser exercitados diariamente. A ansiedade não desaparece magicamente. Ela se transforma de um obstáculo paralisante para um sinal de alerta, uma energia a ser canalizada, uma oportunidade de crescimento. O verdadeiro poder não reside em eliminar a ansiedade, mas em redefinir seu relacionamento com ela. Em entender que ela pode ser uma aliada, um indicador de que algo importante está em jogo, um convite para você ativar suas melhores ferramentas e sua melhor versão. A jornada de Rafaela não terminou no pódio. Ela continua a treinar sua mente, a aprimorar suas estratégias. Porque o jogo mental é um jogo contínuo. Não há linha de chegada definitiva, mas há uma promessa. A promessa de que, com as ferramentas certas, você pode ser o mestre da sua mente, o arquiteto do seu próprio sucesso. Se você se identificou com a luta de Rafaela, saiba que você não está sozinho. A psicologia esportiva oferece um caminho claro, baseado em ciência e comprovado na prática. O psicoatleta te convida a explorar esse caminho, não apenas para vencer competições, mas para vencer a si mesmo, para dominar as suas emoções e para alcançar um nível de performance e bem-estar que você nunca imaginou ser possível. A ansiedade pré-competição é apenas a ponta do iceberg. Há um universo de potencial esperando para ser desbloqueado dentro de você. Uma capacidade inata de resiliência, de foco, de autoconfiança. Tudo o que você precisa é o mapa e a bússola para navegar. Não deixe que o medo seja o seu limite. Deixe que ele seja o seu catalisador. O seu sinal para ativar a sua força interior. O seu convite para se tornar um psicoatleta. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdo sobre psicologia esportiva. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo atleta que precisa ouvir isso. Junte-se à nossa comunidade e comece a sua transformação hoje. O seu futuro campeão está esperando.